E aí, pessoal? Pois é, o Grenal está sob risco, a gente vinha falando desde de manhã sobre esse assunto e agora isso ganha mais corpo. Por quê? Em reunião realizada agora há pouco, nós já informamos pelo menos o teor dela, as comissões, tanto de saúde da Federação como da Prefeitura de Porto Alegre, resolveram adiar essa decisão para a próxima sexta-feira ou até sexta-feira. E aí a gente entra numa discussão que passa longe da questão envolvendo o futebol. O porquê de não se desenvolver ou não envolver, neste momento, a definição sobre o Grenal que estava marcado, que foi marcado para a próxima quarta-feira, 21h30, no Beira-Rio, o jogo de reabertura de todas essas situações. O que é que está por trás disso? Essa é a questão. E a questão é uma relação de Porto Alegre com a sua forma de isolamento. É Porto Alegre e através da Prefeitura que existe uma preocupação muito forte sobre a possibilidade, inclusive, de fechamento de mais situações. E aí não daria para ser realizado o Grenal na quarta-feira da próxima semana. Por isso, a preocupação da Federação e a preocupação, sobretudo, da Prefeitura em não confirmar o Grenal para o Beira-Rio. O que pode acontecer a partir desta informação? A Federação tem dois caminhos. O primeiro caminho é procurar uma cidade que possa sediar o Clássico Grenal. Poderia ser Caxias, que já confirmou, poderia ser outra cidade do estado. Além dessa possibilidade, a outra possibilidade, também importante, é a possibilidade de adiamento. Teríamos clima com Porto Alegre fechada, por exemplo, com lockdown, de enfrentar um Grenal. Teríamos esse clima? É uma questão que precisa ser naturalmente discutida. Existem esses dois caminhos. Em cima dessa informação, a gente precisa naturalmente colocar neste momento que nada está decidido e que o prefeito de Porto Alegre é quem está com o apito na mão. É ele que vai decidir o local do jogo. Nós não sabemos qual é o plano B da federação ainda e me parece que a federação não esperava essa possibilidade. Então isso também é novidade para a federação. A reunião correu tudo tranquilo, dentro do que se imaginava, mas essa é a tendência do momento. E em cima dessa tendência, nós precisamos começar a projetar e começar a entender o que é preciso o Grêmio fazer com relação a isso. O Grêmio tem que se concentrar no seu trabalho. O Grêmio precisa estar avesso a essas discussões e ir lá trabalhar. Hoje, por exemplo, taticamente, foi o segundo treino do Grêmio. O Grêmio treinou ontem e treinou hoje à tarde. Treina amanhã ainda, treina na sexta, no sábado e no domingo, como eu falei em outro conteúdo, quando o Grêmio não vai dar folga aos seus jogadores, ao menos até a estreia do Gauchão. É preciso, pelo menos, para montar esse planejamento, pelo menos até sexta-feira, termos a confirmação da data do jogo. É preciso isso porque o planejamento passa por essa data. Lembrando que algumas situações também são novidade do ponto de vista do regulamento. Apenas 6 jogadores, por exemplo, estarão no banco de reservas, o que muda também o planejamento do grupo. Porque concentram muitos atletas, mas pro jogo só vão 17 jogadores vão pro jogo. 17 jogadores. Eu acho que 18. Agora estou na dúvida se são 6 de linha ou 7. Isso a gente, ou 6 de linha ou 5 de linha. Me parece que eu acho que são 6 de linha. Mas enfim, isso a gente pode até... E depois a gente pode até fazer um conteúdo para provocar isso, para tentar começar a entender como que o Grêmio pode montar, né? Nós, inclusive, não sabemos ainda os jogadores que têm o Covid positivo e que dificilmente vão estar à disposição no Clássico Grenal. Então isso também vai mexer com esse planejamento. O que o Grêmio precisa fazer, como eu vinha dizendo, é tentar ficar um pouco avesso a essas organizações do futebol para ter tranquilidade para trabalhar lá no final. Essa é a grande questão neste momento. Neste momento, a questão diz respeito exatamente à concentração, ao acerto do time para começar essa caminhada. Eu vou repetir, o Grenal sempre é um jogo importante, mas ele está longe de ser o último jogo das nossas vidas. Então vamos tratar o Grenal como também um processo de recolocação do Grêmio, de recolocação do time nessa construção de uma temporada que promete ser terrivelmente desgastante. Os jogadores estão fisicamente muito bem preparados, mas a temporada promete ser desgastante e a gente precisa, naturalmente, a partir daí, começar também a entender um processo de evolução do time.
Eu não quero que o time esteja pronto no jogo da quarta. Eu quero que o time esteja pronto lá quando as coisas começarem a se decidir. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.